Olá a todos, chamo-me Virgínia e sou natural de Paredes. Hoje estou aqui apenas para vos contar um pouco de uma experiência que vivi. Uma experiência de aprendizagem e crescimento que me transformou muito como pessoa. E até mesmo aos dias de hoje, nas minhas decisões e na minha forma de percepcionar e compreender o mundo. Eu peço desculpa porque falar disto emociona-me sempre. Todos nós temos os nossos sonhos. E eu desde criança tinha um que me inquietava. Partir. Partir ao encontro de um novo mundo, uma nova realidade. Distante, desconhecida e invisível ao conforto que vivemos diariamente. Confesso que inicialmente tive muito medo mesmo. Inúmeras vozes negativas ambientavam o ar que eu respirava. Eram as doenças, a falta de tudo que eu poderia ter. Mas havia cá dentro uma força inexplicável, mais forte que tudo, e que me fez mover e aventurar-me. A coragem expandiu e naquele dia decidi partir, sozinha. Nos meus limitados 45 quilos levava roupas, material escolar, medicamentos, primeiros socorros, tudo aquilo que eu achava que era necessário e importante para mim. E mesmo para a minha própria sobrevivência. Foram 3 horas de comboio, mais 11 horas de avião, mais 5 horas de jeep e lá cheguei finalmente ao meu destino. A pequena e deserta aldeia de Chongwen, localizada a mais de 200 km de Maputo. Tinha um projeto em mãos, a nível de ensino das crianças e geração de rendimentos familiar, contratado com a ONG, um pequeno gesto, uma grande ajuda. Foram inúmeros os obstáculos que se impuseram e se foram aparecendo ao longo da minha caminhada. Logo no primeiro dia, deparei-me com uma situação que nunca pensei que pudesse surgir. Estava eu tranquila, tinha milhares de meticais no bolso, mas quando olhei à minha volta, onde é que eu vou comprar comida? Estava ali, no meio do nada. Conheci outros voluntários e tive de pedir ajuda para me poder alimentar, até a oportunidade de poder ir à cidade mais próxima fazer compras. Se eu achava que poderia ser difícil viver sem luz, quando tenho de enfrentar dias sem água, a minha percepção mudou. Crianças, mamás, logo de manhã percorrem 10 e mais quilómetros a pé para irem encher os seus bidões de 25 ou mais litros, carregando-os à cabeça. Atenção, água não potável. Eu tinha de ferver tudo aquilo que consumia. Os meus dias começavam às 7 horas da manhã. Debaixo de uma árvore, uma amendoeira, ensinava às crianças. Português, matemática, sabiam tão pouco, mas tinham uma vontade tão grande de aprender. Aprender e saber mais. Crianças com 10 anos que nem o seu próprio nome eram capazes de escrever. Aqueles olhinhos brilhavam sempre que se lhes dava uma caneta e um papel para as mãos. Já podiam escrever o A e o U, os números. Eram tantas crianças órfãs, desfavorecidas. E eu ria tanto com elas, brincava, abraçava-as, dava-lhes carinho. Durante as tardes, partia de jeep para os lugares mais distantes e posteriormente fazia grandes percursos a pé por caminhos em terra debaixo de um calor infernal, com o intuito de visitar as famílias nas suas casas, mais designadamente as palhotas. Como estas recebiam uma cesta básica por parte da ONG, com alguns bens e alimentos essenciais, era importante compreender a composição daquele agregado familiar em que trabalhavam, se as crianças iam à escola, e até de orientar e incentivar a sua própria fonte de rendimento, que muitas vezes, por falta de orientação, não percebem o que podem fazer. Por exemplo, a criação de animais, venderem lenha ou produtos que cultivam. Eles não sabem, é preciso dizer. E não é só dar o peixe, há que ensinar a pescar. Conhecê-las, ouvi-las, compreender as suas necessidades. Eu mesma
Sentava-me no chão com elas, com um pequeno prato de plástico e uma colher, e comiam do mesmo que desejavam partilhar. Davam-me o pouco que tinham. Era uma forma de agradecer. Custava-me tanto engolir, muitas vezes. Era arroz com arroz, massa ou farinha com água, que eles chamam de chima, mas valia a pena. Foram histórias incríveis e momentos que eu nunca irei esquecer ao longo da minha vida. Ora, são pessoas paraplégicas que trabalham no campo e rastejam pelo caminho, porque não há cadeiras de rodas. São crianças desnutridas que apenas comem uma refeição por dia, composta pela farinha e pela água. São inúmeras e severas as doenças. Tanto medo tive eu de apanhar malária. Inclusive, um dia tive que ir de urgência para o hospital. Era a falta de higiene. Andavam descalços e com as roupas rasgadas. A ausência da educação. São as árvores de fruto em que a fruta nunca chega a amadurecer. Não há tempo. Mesmo verde, a fome faz limpar tudo. No dia em que voltei, as minhas malas estavam vazias. As lágrimas escorriam-me nos olhos, mas o sentimento de paz absoluta enchia-me a alma. E por isso eu digo, não há limites na vida. E se tu sonhas, desperta, não percas mais tempo, amadurece a tua ideia e vai além da tua coragem.